Chegamos ao final do estudo do livro de Isaías. Nesta semana vamos estudar os capítulos 65 e 66. Mas o livro de Isaías, irmãos, trouxe uma série de admoestações, repreensões, castigos. Mas ele não podia terminar assim, irmãos. O Senhor Deus não quer nos abater. O Senhor Deus não quer que nós fiquemos entristecidos, que nós percamos o ânimo, percamos a esperança. E nessa semana, irmãos, nós vamos estudar sobre a renovação do planeta Terra. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é renovar o planeta Terra, voltar ao seu projeto original. E qual era o projeto original de Deus, irmãos, ao criar esse planeta e ao criar os seres humanos? Primeiro, irmãos, quando ele criou o planeta, ele criou com todas as condições ambientais para receber o ser humano. As condições climáticas, umidade do ar, alimento, água, ar. Tudo para que o homem fosse feliz, para que o homem fosse saudável, tivesse saúde, tivesse vida eterna. Esse era o plano de Deus. Para que os relacionamentos humanos fossem felizes, para que o relacionamento dos homens com Deus fosse um relacionamento tranquilo, sem medo, um relacionamento de amor. Mas especialmente, irmãos, o Senhor Deus criou o homem para que o homem fosse imortal. Essa imortalidade era condicional, irmãos. Enquanto eles atendessem à vontade de Deus, enquanto eles estivessem próximos de Deus, eles teriam a imortalidade. Mas o pecado alterou isso. O pecado alterou, não os planos de Deus eram esses, mas o pecado alterou a maneira dos homens poderem atender o plano de Deus. Após o pecado, não era mais possível, irmãos, atender aos planos de Deus, aos felizes planos de Deus. E aí, então, entrou nesse mundo a infelicidade, as doenças, os traumas físicos, os traumas psicológicos, e entrou a morte. Veja, irmãos, o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, a primeira parte. Pois o salário do pecado é a morte. Quando a gente fala de salário, irmãos, o que é o salário? O salário é alguma coisa que naturalmente a pessoa recebe por conta de um trabalho. Esse é o salário. Você recebe. Ele é ato contínuo ao seu trabalho, ao que você fez. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado, ou seja, a paga natural do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E muitos dizem, irmãos, acertadamente, nós só temos uma certeza na vida, a certeza de que vamos morrer. Essa é a certeza, irmãos. Para nós que somos crentes, nós temos outras certezas. Temos a salvação, a certeza da salvação, a certeza do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas a humanidade em geral, irmãos, só tem uma certeza realmente. A certeza de que um dia vai morrer. E a finitude da vida, irmãos, o fato de a vida ter um fim, é a preocupação dos filósofos ao longo da história, dos teólogos, dos médicos. Nesses dias de pandemia, irmãos, quando estamos vendo tantas mortes, mas tantas mortes, quase 300 mil mortes no Brasil, uma tragédia, irmãos, uma tragédia. Nós vemos com as mortes muito próximas de nós, nossos amigos. Eu perdi vários amigos já, jovens, 40 e poucos anos, 50 anos, pela Covid, irmãos, a morte, a finitude da vida. Vamos ver ainda mais, irmãos, o que a Bíblia diz sobre a morte, ou sobre a nossa vida, sobre a extensão da nossa vida. Salmo 90, capítulo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Como é que é, irmãos?
A duração da nossa vida é de 70 anos. Bem, mas então eu já estou no prazo. E a Bíblia diz que os próximos anos podem ser de canseira e de enfado. Se a gente vê esse mesmo verso na tradução da linguagem de hoje, diz assim: só vivemos uns 70 anos. Os mais fortes chegam a 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. Quando você é jovem, você não pensa muito nisso. Mas quando você tem a minha idade, irmão, 70 anos, você pensa, falta um pouco. Eu não estou mais na meia idade. Eu provavelmente estou lá nos 80%, né? 75% pela bondade de Deus. Veja ainda, irmãos, o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece. Um vapor, já viu um vapor, irmãos? Você está fervendo uma água, tem um vapor, o que acontece com esse vapor? Ele aparece e se dissolve no ar. Veja esse verso na outra tradução. Vocês não sabem como será o amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. Nós tivemos nesses dias, irmãos, algumas mortes extremamente tristes. Irmãos da igreja, irmãos que estavam conosco sentados na igreja antes dessa pandemia começar. E agora, irmãos, já estão enterrados, aguardando a volta do Senhor Jesus. E felizmente, irmãos, nós cremos nisso. Porque se nós não crêssemos nisso, nós estaríamos irremediavelmente tristes, irremediavelmente desarvorados, sem propósito. E eu quero, irmãos, ler o verso áureo da nossa lição, que é o texto de Isaías. Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17, que é o nosso verso para memorizar, diz assim: vejam, pois, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Promessa do Senhor Deus, irmãos, Ele vai criar novos céus e nova terra, e nós não vamos nos lembrar mais desse mundo de pecado. Não vamos nos lembrar desse mundo. Essa outra tradução diz assim: não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós não vamos nos recordar mais das doenças, das perdas, das mortes. Mas por que não, irmãos? Vamos voltar lá no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, o verso que lemos agora mesmo, agora há pouco. Romanos 6, 23, eu quero ler a segunda parte do verso. Lá diz assim, a primeira parte que lemos, não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas, tem um mas aí, irmãos, felizmente tem um mas, que vai mudar isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos, e amém. O Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, muda isso, irmãos. Muda o salário do pecado. Não vamos mais receber o salário do pecado, mas vamos receber graciosamente a salvação em Cristo Jesus. Essa terra será renovada, como diz o nosso verso áureo. Não vão lembrar mais das coisas, não é? Como diz lá exatamente o verso áureo, as coisas passadas não serão lembradas. Eu sei que muitos de nós, irmãos, já sofremos com a perda de entes queridos, alguns recentemente. Choramos por isso. Continuamos chorando por longo tempo, guardamos luto, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, inspirou, irmãos, a palavra de Deus para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos certeza da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que vamos estudar nessa semana. Será um estudo feliz, irmãos, estudarmos a renovação desse planeta Terra, a renovação do plano original de Deus, do projeto original de Deus.
E eu quero participar desse plano. Eu quero estar nesse plano de renovação. E quero orar para que todos nós estejamos, para que os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, todos os irmãos, todos os queridos irmãos da igreja de Tucuruvi, que a gente possa estar incluído nesse plano, para que a gente possa aceitar esse plano e assim, irmãos, não termos mais nenhuma preocupação com a finitude da vida, porque ela será eterna e feliz.